Glória a Deus. Irmãos, coronavírus. Ultimamente tem sido meio assustador isso aí, né? O pessoal meio em pânico aí, mas logo isso aí virar nome de banda, mais lá pra frente, né? O pessoal vai começar isso aí pra nome de banda. Isso aí logo passa, né, irmãos? Hoje eu tava falando com o irmão Valdir. O irmão Valdir disse que não aguenta mais ficar em casa, né? Diz que não aguenta mais ficar em casa. Diz que vai até devagar pro mercado, devagar pra padaria, pra passar o tempo fora de casa. A irmã Ana falou que nunca viu aquelas panelas tão brilhando lá que ele está agora. Ele lava umas 3 vezes a mesma panela. Coronavírus. Mas, irmãos, a crise vem, os tempos ruins vêm, a gente tem que encarar isso aí, né? Às vezes é muito difícil, a Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, né? Faça para a glória de Deus. Às vezes o cara ficar intocado em casa, em quarentena, a economia não está rodando, muita incerteza. Às vezes você fazer as coisas para a glória de Deus, às vezes é meio difícil mesmo, né? Não é fácil, mas a Bíblia nunca disse que seria fácil, né? Eu queria convidar você, irmão, a abrir sua Bíblia aí, o Samuel acho que vai pôr aqui também, no Salmo 121. Salmo 121, um salmo relativamente conhecido. A hora que a gente lê aqui, vocês vão ver que é conhecido. Que o meu intuito essa noite é mostrar para você quem é teu Deus, né? Eu não coloquei um título assim na mensagem, né? Porque a minha ideia aqui hoje é mostrar para você quem é teu Deus, quem que está controlando tudo isso aí, né? Se você pegar toda a história da humanidade, pegar os períodos bíblicos ali, houveram muitas guerras ali, teve peste ali também, pega lá as pragas do Egito, né? Tem relatos ali que Deus mandou lá no reinado de Davi, lá, depois que Davi ele fez um censo no exército dele, Deus mandou uma praga lá para atacar o povo lá. Então isso assim, para a gente é novo. Mas no decorrer da história você vê que isso já aconteceu algumas vezes. Teve a peste negra, a febre espanhola, teve um monte de coisa aí, né? O sábio Salomão já disse que tudo debaixo do sol não é nada novo, né? Tudo se repete, né? Se repete com uma cara diferente. Mas Deus está no controle de tudo, né? E eu vou ler o Salmo 121, mas eu queria dizer para você quem é esse Deus do Salmo 121. Lá no Salmo 120, um salmo antes já começa dizendo quem é esse Deus. O Salmo 121 diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Só que olha aqui, e Ele me responde. Então, irmãos, o teu Deus, Ele te responde no tempo da angústia. Ele te responde. Muitas vezes a gente não consegue escutar a voz dEle, porque Ele não responde da maneira que a gente quer. Mas Ele tem a maneira dEle responder. Ele responde como Ele achar melhor. E o que Ele acha melhor, é realmente o melhor, né? E eu queria ler com você o Salmo 121. Salmo 121. Os 2 primeiros versículos. Vou ler todo o Salmo, né? Peraí que a Bíblia digital às vezes trava, irmão. Salmo 121. Deixa eu abrir aqui. Salmo 121. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Aí o salmista já começa a responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta, sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua à noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, olha aqui o versículo 2, o que diz aqui: levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos entender esses 2 versículos aqui. Os israelitas, né, naquela época, lá na antiguidade, tinha os israelitas temente a Deus e tinha os israelitas que eram apóstatas, que conheceram o Deus de Israel e apostataram, né? E eles adoravam outros deuses nos santuários que eles faziam lá, nos montes, né? Eram santuários para outros deuses nos montes também. Mas o povo fiel a Deus olhava acima do monte, olhava acima de tudo aquilo, para o grande Deus que havia criado todas as coisas, como o salmista diz aqui. O nosso Deus, Ele criou tudo, Ele não é um Deus qualquer.
Ele criou tudo. Ele criou tudo. Quando olhavam para os montes, eles viam Jerusalém, a cidade santa, e sabia que Deus habitava ali em seu santuário e dava ao seu povo toda a ajuda que precisavam. Esse aqui é teu Deus, Ele sabe o que você precisa. Deixa eu te mostrar brevemente aqui um episódio que tem lá em 2 Reis 6, que o exército da Síria, ele entrou em guerra com o exército de Israel. Só que o nosso Deus, como Ele é um Deus de guerra, um Deus de estrategista, Ele começou a falar para o profeta Eliseu, para o exército de Israel não passar em determinados lugares, que o exército assírio, o sírio ia estar acampado ali, né? E chegou uma hora lá que o general do exército sírio começou a desconfiar que tinha algum traidor no exército dele, né? E o próprio soldado dele falou, não tem nenhum traidor aqui, o que acontece é o seguinte, o Deus de Israel, Ele fala para Eliseu onde que o nosso exército vai estar, e eles desviam, esse é o Deus de Israel. Só que aí a gente começa a ver a dureza de coração, né? O rei ali da Síria, vendo o poder de Deus de Israel, ficou com o coração mais duro ainda, né? Endureceu o coração dele e estava doido para atacar Israel. Chegou um momento que eles chegaram ali perto de Israel, né? Perto de Samaria ali, e Geazi, que era o servo de Eliseu ali, ele chegou e deu de cara com aquele exército, o exército sírio, aquele monte de gente, e ficou desesperado. Bateu uma angústia nele, uma crise nele, né? Só que Eliseu falou assim, eu imagino assim a cena, né? Que Eliseu olhou para o menino ali, né? Falou, isso aí não sabe de nada. Eliseu fez uma breve oração. Senhor, abre os olhos dele. Só falou isso, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu o exército sírio, só que ao redor do exército sírio estava um monte de carruagem de fogo, um monte de anjo com espada na mão, estava ali. E ele falou assim, maior é os que estão conosco do que eles aí, do que os que estão com eles. Eles servem a deuses falsos, não, maior que estão conosco. E não para por aí. Chegou uma hora, né? Que lá em 2 Reis 24, 6:24 diz que algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, com todo o seu exército, ele cercou Samaria, coração duro, vendo Deus, que era o Deus de Israel ali agindo, e ele foi e ainda cercou toda a cidade de Samaria. E o cerco ali durou tanto tempo, antigamente as cidades não é que nem a gente não, que você liga lá no iFood e pede comida, que você liga lá no Rappi e manda o remédio em casa, lá não. Os recursos que tinham dentro da cidade era aquilo ali, tinha que vir recurso de fora, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Aí chegou um momento que o cerco da Síria estava tão grande, não tinha mais água, não tinha mais nada lá. Duas mulheres daquele povo ali, elas combinaram, de tamanho era o desespero, que elas combinaram, olha, hoje a gente vai matar o meu filho, vamos cozinhar ele, está lá em 2 Reis. E depois amanhã, a hora que a gente comer meu filho hoje, não sei se eles fizeram cozido ou assado, não sabe, o texto não fala, né? Eu nunca vi criancinha assada. Depois no dia seguinte, a hora que foram fazer o trato, né, de comer o filho da outra mulher, a mulher escondeu o filho dela. Aí essa mulher que se sentiu prejudicada, que tinha matado o filho dela, ela chega para o rei de Israel, fala, rei, o que está acontecendo aqui? E o rei já estava ali louco, né? Porque não sabia mais o que fazer, não tinha mais comida, estava tudo escasso. O povo eu imagino que o povo começou a querer roubar o outro. Você vê aqui que chegou ao ponto de uma mulher enganar a outra para comer o filho dela. Você vê como é que estava a situação ali. Aí o rei de Israel, ele clama a Deus. Eu imagino que nessa hora, esse salmo aqui, ele não tem um autor. Mas de repente pode ser esse rei da Síria, porque a cidade dele cercada, né, pelo exército sírio, ele não tinha de onde tirar a solução, ele pode ter falado assim, eleva os meus olhos para os montes, é de lá que me vem o socorro. E muitas vezes na nossa vida, a gente vai ficar em situação assim. Essa quarentena tem deixado muita gente assim. Muita gente sem saber o que fazer, recurso escasso. Eu imagino que tem muita gente aí que trabalha pela diária, deve estar tendo que racionar comida, comendo uma vez por dia, racionando um monte de coisa aí. Por mais que as empresas, os bancos, eles querem postergar um pouquinho sua conta, mas o cara que trabalha dia a dia, que trabalha de manhã para comer à noite, ele não tem dinheiro. Você vê a Cracolândia lá em São Paulo, como é que está, os caras desesperados, assaltando todo mundo, né? Só que Deus, ele dá uma solução. Ele dá uma solução, porque diz que quando o rei de Israel, ele clamou a Deus, Deus, ele foi lá e agiu.
respondeu pelo profeta Eliseu: amanhã vai estar tudo normalizado. Um dia. Deus precisou de um dia para normalizar todo aquele caos. Aí o que Deus fez? Deus, que é um Deus estrategista, foi lá e confundiu o exército sírio. A Bíblia diz que eles começaram a escutar barulho de carros de guerra vindo, isso era Deus agindo, e eles fugiram com medo, porque eles pensaram que o Israel tinha contratado do Egito um exército. Deus foi lá e solucionou. Então, irmãos, se de repente a angústia vier em você, se de repente a crise bater em você, eleva teus olhos para o monte, de onde que vem o socorro, é Ele que vai dar a resposta para você. Ele responde, da maneira dele, mas Ele responde, né? O versículo, Salmo 121, versículo 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, sim, tem uma ênfase aqui no sim, sim. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que as coisas dependem única e exclusivamente para acontecer, depende da nossa força. Que a gente tem que fazer, a gente tem que... Só que chega a situação que você não tem o que fazer. Numa situação dessa, você pode estar sem saber o que fazer. Só que olha o que diz aqui o Salmo, né? Ele não permitirá que você tropece. Quem não vai permitir é Ele que está no controle. É Ele que está controlando. É no braço dele, não é no seu. Quem não vai permitir que as coisas aconteçam com você é Deus. É Ele que está no controle. Lá em Atos 27, é praticamente a última viagem de Paulo já. Ele já estava indo para Roma, para lá ser julgado, ele passou um tempo lá em Roma, depois ele ia morrer. Na última da vez que ele navegou, Deus falou para ele assim: Paulo, olha Paulo, Paulo estava preso, ele não tinha muito o que fazer. Deus falou para Paulo: olha, não é um tempo bom para navegar, não é um tempo bom para navegar. Só que o que aconteceu? Não escutaram o homem de Deus, não escutaram Paulo. A Bíblia diz que o centurião ali, né, o centurião que era o guarda que cuidava dos presos, ao invés de escutar Paulo, ele escutou o dono do barco. O dono do barco falou: não, dá para a gente ir. Era um especialista, era um cara que conhecia o mar, era um cara que conhecia a tempestade. O dono do barco, realmente, o marinheiro ele é uma autoridade. Ele é um especialista no caso. Só que eu queria dizer para você, irmão, que muitas vezes os especialistas vão dar diagnóstico, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Os especialistas falaram: não tem problema nenhum, vamos viajar, não precisa ficar em quarentena, ou precisa ficar em quarentena, vamos abrir o comércio, não vamos abrir o comércio. Os especialistas estão aí na mídia, falando o que você tem que fazer ou não. Faça isso, faça aquilo. A gente vai lá na rede social, vai no portal de notícia, pergunta no WhatsApp o que está acontecendo, o que a gente deve fazer. E os especialistas, eles vão te dar uma direção. Mas eu queria dizer para você que a última palavra é de Deus. Porque eles foram navegar e aconteceu o que Paulo tinha falado. Bateu uma tempestade, o barco estava prestes a naufragar, né? E os centuriões, eles queriam matar os presos para eles não fugirem dali. Mas por amor, por Deus não deixou que acontecesse, porque Paulo estava ali também, que ele tinha uma missão, né? E eles se jogaram ao mar, E a Bíblia fala que todos naquele barco se salvaram. Não teve uma vida que se perdeu ali. Todos se salvaram. Então, irmãos, guarda isso com você. A última palavra não é dos especialistas. A última palavra é de Deus. É de Deus. O Senhor, o teu protetor, diz aqui o versículo 5 e 6, né? Salmo 121, 5 e 6. O Senhor é seu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Por que o salmista usa aqui? Ele diz que o Senhor vai estar junto com você como uma sombra. Irmãos, tenta se desvencilhar da sua sombra. Tenta sair da sua sombra. A Bíblia fala que Deus vai estar junto com você como a tua sombra. Ele não vai, mesmo que você queira, mesmo que você queira se separar dele, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai dar a resposta. Ele não vai desgrudar de você. A Bíblia fala nem de dia, nem de noite, nem no sol, nem na lua. O tempo todo Ele está com você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. O Salmo 139 diz que Ele viu a nossa substância ainda informe.
Ele viu quando você era só um líquido. Na sua concepção, Deus já estava lá. E não é agora que Ele vai te abandonar, não. Não é agora que Ele vai te deixar, não. Ele está com você aí. Ele está com você. Meu irmão, já chegando no final aqui, o versículo 7 e 8 encerra o salmo com chave de ouro. Diz assim: o Senhor o protegerá de todo mal. Ele te protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. Algumas traduções dizem a sua alma. Ele vai proteger a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. É Deus que está falando aqui, irmão. É palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, não. Todo mal, não está falando de algum mal, de algum vírus. Não, não. Esse vírus vai passar. A hora que passar essa crise, vai vir outra. Vai vir outra doença, aí vai vir outra coisa aí, né? É que a gente está dando muita atenção para esse vírus aí, mas a dengue mata muito mais. Um conhecido do meu irmão, teve um que morreu de coronavírus, e teve um conhecido do meu pai, que foi internado com suspeita de coronavírus, mas era dengue. E a dengue já está aí faz tempo. A Bíblia fala que é de todo mal que Ele vai te proteger. Todo mal, e não é só por um tempo. Fala que é para sempre, a sua vida, a sua saída e a sua chegada, todos os momentos, aonde você for, seja no mercado, seja trabalhando em casa, seja na farmácia, talvez você tenha que ir para um hospital, seja no hospital. Quem vai proteger é Ele, irmão. Para a gente terminar aqui, meu irmão, vive em paz, né? Olha para o monte, olha para o alto, de onde vem o socorro. Nem a tua família às vezes consegue te dar uma solução. Tua família, ela quer te ajudar. As famílias, algumas têm se unido mais, outras não. Tem acontecido muita coisa, não tem uma regra para o que está acontecendo, é tudo muito novo, né? Eu vi aí um senhor de idade que matou a mulher. O cara matou a mulher. O cara queria sair de casa, a mulher não deixou, ele matou a mulher. Então tem famílias que estão se destruindo, mas a tua família Ele vai proteger. Coloca o teu joelho no chão, clama para o alto, de onde vem o socorro, que a tua família vai proteger. Esse é seu Deus, irmão. Te socorre em tempos das mais profundas aflições e angústias. Não é qualquer angústia, não, das mais profundas. Ele te socorre. Ele não dorme. A Bíblia fala que Ele não dorme, Ele não descansa. A gente descansa, a gente dorme. Cansei de te ajudar, irmão. Te dei uma chance, te dei duas, te dei três, te dei quatro. O Eric falou do perdão. Mas chega uma hora, a gente tem que perdoar, mas chega uma hora que a gente cansa. A gente vê a pessoa fazendo coisa errada, mas diz que Deus não vai te abandonar. Ele vai estar junto com você como a tua sombra. Como a tua sombra Ele vai te proteger. E Ele te protegerá de todo mal, todo. Aonde quer que você vá, seja na sua saída, seja na sua chegada, Ele sempre vai estar com você. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra aí, né? Saiba que tudo está no controle, tudo está certinho. Parece para a gente que não, mas isso vai passar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.